Inclusive, os deputados estão monitorando desde ontem à noite, né, a possíveis retiradas de assinaturas nos bastidores, possível influência do governo federal nesse processo, né? Então, os senadores CPI da Covid estão tentando evitar que os senadores que já ofereceram seu nome tirem aí as assinaturas nessa CPI da Covid-19. Vocês acham que é possível uma reviravolta aí, senadores tirarem seus nomes e a CPI ficar inviabilizada? Certeza. Porque no presidencialismo de coalizão brasileira, o presidente ele tem prerrogativa fiscal e administrativa. Isso significa controlar orçamento e nomeação de cargo. E não é incomum parlamentar colocar nome em CPI para negociar a retirada depois. Eu não duvido, não vai ser uma surpresa para mim se isso vier a acontecer. Eu concordo, né? Eu acho que é possível, sim, faz parte do jogo, né? Apesar de acontecer a maioria das vezes, mediante negociação de cargos e orçamento. Mas aí eu acho prudente, né? Como eu estava falando, eu acho que essa CPI é inapropriada no momento. Eu acho que a gente tem, inclusive, a investigação para governadores e prefeitos também dentro dessa história, que poderia, se for o caso, ser contemplada, né? O pedido poderia englobar, poderia ser... As investigações sobre governadores e prefeitos, elas já ocorrem. Aqui não ocorre. Mas a velocidade que tem se feito isso, né? E não é através de CPI, né? Muito maior do que a federal, porque, por exemplo, o governador do Rio já foi afastado. O que nós não temos deles, investigação é contra o presidente, aí nós não temos. E há muitos erros, e erros gravíssimos, que não podem ser minimizados, porque eles tiveram consequências objetivas em mortes, em estagnação da economia, né? Basta dizer, por exemplo, que Bolsonaro veio apoiar a vacinação no Brasil de 2 meses para cá. Mas você está usando uma suposição, né, Daniel? Está dizendo que o fato da vacina ou não, isso tem consequências na economia, mas a gente tem que medir isso, né? E outra coisa, diretamente em mortes, a gente também teria que medir. Se for partir desse princípio, a gente também pode dizer que o lockdown teve participação em mortes, né? Não. Sim. Você viu ontem a pesquisa que saiu sobre a cidade de Serrano? Não. São Paulo fez uma pesquisa piloto na cidade de Serrano, aplicando em toda a população a vacina da Coronavac. Sim, eles aplicaram a população. Sabe quantas intubações tiveram na cidade de Serrano? 0. Então, isso é um atestado claro de que a vacinação funciona. Se nós não temos vacinação, nós temos hospitais lotados. Isso é um dado que a gente não pode negar. Mas aí a gente pode advogar a favor do tratamento precoce também, e tem a variável de que a vacina não teve vacina. Você viu os dados do Laís recentemente? Mas o Laís não serve para nada, Daniel. 71%. O Laís só faz levantar número. 71% das pessoas que foram internadas em condição grave em março no Rio Grande do Norte fizeram o uso do tratamento por ivermectina. Isso está registrado. Mas isso é um tato totalmente mas você está defendendo uma coisa que não. Não, você está defendendo uma coisa que não tem fundamentação. Quem colocou fundamentação do Laís foi vocês. Para mim o Laís não serve para nada. Não eu estou falando de estudos que tem. Quais são os estudos? De novo. Porque você tem estudos científicos, eu não estou insistindo. Não tem. Tá, então vamos fazer o seguinte: você que está em casa, que tem dúvida, você vai lá, existe um site chamado ivmmeta.com. É um site. Você olha esse site lá e tem um resumo. Qual é a validade acadêmica do site? Deixa eu só encerrar, vai lá, Cris. Você vê lá, tem levantamentos, tem depoimentos de vários médicos, tem a demonstração, né? Você acredita no que você quer, né? Eu acho que se a gente tem o tratamento, a possibilidade do tratamento precoce, eu não vejo por que ficar advogando contra, né? Um tratamento sem efeito colateral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todas essas acusações de dizer que a gente teve morte por culpa do presidente, que a gente teve problema econômico por culpa do presidente, isso é muito subjetivo, né? A gente não tem, vai comprovar como. Do mesmo jeito eu posso dizer que o lockdown matou pessoas, porque as pessoas se infectaram mais quando estavam em casa, existem dados a favor disso, né? A discussão é de fiscalização, sim, sem dúvida, em todos os entes, né? Não só no Executivo Federal, mas também estaduais e municipais. Eu sou a favor da análise dos fatos, sabe? Sim, eu também. Com relação a tratamento precoce, os principais institutos de pesquisa e autoridades sanitárias do Brasil e do mundo já se manifestaram. Eu não vou contrariar essa manifestação, até porque eu não sou médico. Com relação ao site IVMeta, é um site que não é considerado, isso as pessoas precisam saber. O site C19 Estudos, o site IVMeta, são sites não científicos. Mas eu não falei que era. Não são científicos. Não estou dizendo que era. Então, são sites que eles apresentam a listagem de estudos, mas eles não têm validade. Qual é um site científico? O site só é científico quando ele é aceito pela comunidade acadêmica a partir do critério da revisão dos estudos por pares. A academia, a ciência inventou esse processo justamente para validar bons estudos, boas
boas metodologias. E com relação ao tratamento precoce, se resolvesse, estaria resolvendo no Brasil inteiro, e não está. Então posso dizer da mesmo jeito que lockdown e máscara não resolve. A partir de quais dados? Do que a gente está vivendo. Você acabou de apresentar um dado subjetivo que diz que o tratamento precoce não funciona porque as pessoas tomaram e continuaram entubando. A gente continua em lockdown até hoje e usando máscara e continua o pessoal morrendo. Eu recomendo ao ouvinte que veja como é que funciona o lockdown na China, na Inglaterra, na Coreia do Sul. Sim. E aí ele vai saber o que de fato é lockdown e ele procure saber os estudos com relação à transmissão sobre quando você está com máscara e sobre quando você não está com máscara. Exato, boa pergunta. E aproveita e olha o Texas também nos Estados Unidos, a Flórida e demais estados lá que estão tendo sucesso depois de derrubar as medidas de restrição. E essa mordaça que a gente usa na boca que não tem comprovação científica. A máscara não tem comprovação científica. A gente precisa ser claro com o ouvinte. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. A gente não tem estudos que comprovem que o uso de máscara barrou a disseminação da Covid. Não você pode ter estudo não tem comprovado. Você vê a curva lá, não muda quase nada. Todos os estudos de lockdown que não tem comprovação, não tem nem para sim nem para não. O que se tem são comparativos em situações que foram mais flexíveis e menos flexíveis e mostra que a mudança não foi determinante. E Araraquara agora? O que é que tem Araraquara? O lockdown lá, o que foi que aconteceu depois que foi institucionalizado? O que foi que aconteceu em Araraquara? As motos acabaram. Não, a moto não acabou em Araraquara. Diminuiu, teve uma alteração lá. Reduziu drasticamente. Sim, amigo, mas olha só, aí lá vai se a gente ficar jogando esse super trunfo aqui. Existe uma consequência econômica. Não pode dizer ao ouvinte que máscara não funciona. Isso é irresponsável. Mas eu não estou sendo irresponsável, não. Eu estou dizendo que máscara não funciona. Eu estou dizendo que não existe estudo que comprove que máscara funciona. Existe especialista dizendo que máscara joga a favor do vírus, porque você aumenta a seleção natural pelo vírus mais forte. A mesmo princípio que fala do lockdown. Tem fundamento sim, meu amigo. Não tem fundamento. Claro que tem. Existe seleção natural, existe carga viral. Se ignora, quando esse cientista contador de número começa a falar em número para lá, número para cá, porque diminui aqui, diminui ali, diminui a circulação, as pessoas ignoram carga viral, ignoram o mesmo princípio da vacina, ignora a seleção natural do vírus. Todo mundo está começando a entender, né? Desculpa, todo mundo é muita gente, mas muitos especialistas estão começando a levantar a possibilidade do lockdown ter facilitado o vírus a cepa mais forte. É por isso, então, que a gente tem variante na China, na Coreia, no Japão, que foi um país controlado. Onde é que a gente tem variante? Onde? A China controlou com testagem em massa, lockdown nas regiões. Você acredita que a China, com 1,5 bilhão de habitantes, teve só 5 mil mortes com coronavírus? Eu acho que não. Então você está dando um exemplo de um país que não tem transparência nenhuma, o Daniel Menezes. A economia voltou a funcionar e lá resolveu. Você está falando do país que não tem transparência nenhuma. Vamos para a Coreia. Que foi o início do vírus. Foi um país que omitiu dados do início do vírus da própria OMS. Omitiu, isso é um país que está sendo... A própria OMS hoje, que é parceira deles, né? Está fazendo um teatro de tesouro, na minha opinião. Tá dizendo que não dá para confiar na China. Então você está citando a China. Mas a China venceu o vírus. Tá funcionando tudo normalmente. Pois mas foi assim que ela venceu o vírus? Tá funcionando tudo normalmente, você acabou de dizer. Dessa como forma. É que tá funcionando normalmente? Se a vírus foi o epicentro do vírus. Onde é que surgem as variantes? Você acabou de dizer, Daniel, que você não confia. Você acabou de dizer. E na China, eu realmente não confio nesse dado de 5 mil mortes. Vamos já China, mas que eles controlaram o vírus, através dessas estratégias, eles controlaram. Eu acho que não há dúvida com relação a isso. Você pode dizer que os danos são muito severos. Há dúvida se a China controlou o vírus com essas medidas. A gente não sabe, não tem transparência, Daniel. Você acabou de concordar comigo. Não, eu concordo com você. Eu sou a favor como eu disse, eu sou a favor dos fatos. E há dúvida se realmente nós só tivemos lá 5 mil mortes. Por quê? Porque eles revisaram, por exemplo, as taxas de funcionamento do sistema funerário e viram que há incompatibilidade, né? Mas eles controlaram efetivamente. E nós não tivemos cepa na China, na Coreia. Nós tivemos cepa onde o vírus não foi controlado. Pronto, você tem meio fato aí. Você tem um fato, eles controlaram, aparentemente está controlado. Mas nada que aponta para o fato deles terem controlado é o que você está dizendo. A gente não sabe se eles controlaram com lockdown ou sem lockdown. A gente não sabe se eles controlaram porque eles tinham uma informação privilegiada do vírus. A gente não sabe se eles... teoria da conspiração, Cristiano. Não existe teoria da conspiração não, Daniel. Você está acabando de reforçar aí que nem você confia nos caras. Aí como é que é a teoria da conspiração? Eu não posso desconfiar deles, é a teoria da conspiração. Eles têm uma coisa escondida. Claro que tem, eles estão escondendo da OMS. Eu não vou debater porque é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Sabe o que é teoria da conspiração? É quando a gente começa a desconfiar das pessoas que sempre mentiram, aí as pessoas acusam as outras de teoria da conspiração. Como é que eu vou dizer? Qual é que é a teoria da conspiração, Daniel? Se lá os caras mataram o médico, expulsaram o jornalista, mandaram a OMS embora, só receberam a OMS um ano depois. É teoria da conspiração?
Ou é uma conspiração em si? Ou os caras estão fazendo certo? Não, eu não Os caras vou, estão eu fazendo não vou certo? especular com relação a coisa escondida, vírus criado em Pois é. laboratório. Vai porque isso especular aí é outras coisas. Cris, você deixa o espera. Daniel. Isso é coisa Peraí, ô Tiago, isso aqui é um debate, tenha calma, a gente tá Isso se é coisa- entendendo. Eu É pro conversei com o ouvinte Daniel compreender, ontem. é pro ouvinte compreender melhor quem Isso tá é coisa- falando. Isso é Vamos coisa lá, de Daniel. corrente, eu não entro nisso.